Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do Grupo Interveps. Hoje vamos discutir sobre políticas públicas para a educação em tempos de pandemia. A monitoria vai ser da Silmara Carreiro, para quem eu passo a palavra imediatamente. Obrigada, professor Marco Turati, obrigada a todos, meu boa noite a todos. Eu inicio a apresentação agradecendo especialmente a professora Graziella, que abdicou um pouquinho do seu tempo para estar conosco, e que eu tenho certeza que poderá contribuir, irá contribuir muito, nós iremos aprender muito com ela. A professora Graziella vem representando o ensino superior, ela que é coordenadora da pós-graduação na Unesp Campus de Marília, ela é doutora em educação, mas ela vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho que ela desenvolve aqui na Unesp, tem outras atividades também. E, como eu já disse, ela fala do ensino superior, e mais como coordenadora da pós-graduação. Usando o texto base, nós teremos a nossa colega Juliana, que abordará as políticas públicas na educação básica, em especial no estado de São Paulo, e a Vitória, que vai falar um pouquinho do campo jurídico, né? Ela vai trazer a questão das jurisprudências e outras questões para embasar os questionamentos, né, as nossas indagações, que tanto enriquece o nosso trabalho aí durante todo o ano. Então, nesse momento, eu passo a palavra para a professora Graziella. Boa noite, professora. Boa noite a todos vocês. Quero agradecer a Silmara pelo convite. Acho que é o mínimo, né? A Silmara contribuiu já em vários momentos aí de pesquisa com um grupo de pesquisa, do qual eu faço parte e coordeno, o Centro de Estudos de Pesquisa e Administração da Educação, CEPAI. Vários momentos aí que ela contribuiu com o grupo, com as pesquisas e em participações. E é um prazer estar aqui, é até muito bom a gente sair um pouco da zona de conforto, né, que a gente se encontra conversando sempre com os nossos pares e poder estar em outro ambiente, em outra perspectiva. Ela me enviou o texto base que vocês têm do encontro de hoje, e para eu também ter uma ideia, né, daquilo que vocês estavam discutindo, qual era o objetivo, mas ela me disse que era um relato de experiência mesmo, né, o que, assim, a minha experiência, a minha vivência como professora da educação superior, coordenadora no programa de pós-graduação, nesse momento de pandemia, né, de 2020, aí, início de 2020 em diante. Então, eu programei uma fala curta, e até para a gente poder depois conversar, caso vocês tenham perguntas e tudo mais. Eu sou professora na Unesp de Marília desde 2005, né? Estou como professora do Departamento de Administração e Supervisão Escolar, na disciplina, na época, Princípios e Métodos de Administração Escolar. O curso passou por uma reformulação, e a disciplina na graduação hoje é Administração Educacional, Teoria e Prática, né, os segundos anos de pedagogia. E trabalho também com alguns anos, outros não, com uma turma de aprofundamento em gestão educacional, ministrando a disciplina Gestão de Sistemas e Escolas. E a minha área de pesquisa também é a área que eu ministro a disciplina na graduação, né, a área de gestão, principalmente uma relação bastante estreita com a escola. Então, as atividades de ensino, de pesquisa e também de extensão, trabalhando aí com as redes, né, redes municipais, e também já trabalhei com o Estado, né, rede estadual, né, conhecendo aí a Silmara, em cursos de extensão e também projetos de extensão, para elaboração de participação da comunidade escolar na escola, elaboração de projeto pedagógico da escola, tentando integrar o aluno da graduação na escola por meio das atividades extensionistas. Em 2007, eu ingressei e fui credenciada no programa de pós-graduação em educação. E de 2017 a 2021, encerrou agora meu mandato, o mandato é quadrienal, eu fui coordenadora do programa de pós-graduação. Então, assim, tem toda uma política, né, aí nacional de pós-graduação, que acho que a maioria de vocês conhece,
e também intencionamento, né, sempre intencionamento com a política da própria universidade pública, né, que está aí também em consonância e intencionamento com a política do governo estadual, no nosso caso São Paulo, né, no caso de vocês Paraná. Então tem as suas especificidades, as suas particularidades aí, mas a política da pós-graduação e da graduação, elas são feitas em tensionamento mesmo com as políticas do Estado e com a autonomia da universidade. Na Unesp como um todo, e agora eu vou falar particularmente na Unesp de Marília, os coordenadores são eleitos pelos pares, né? Então, eu fui eleita num processo de eleição de um conselho, né? De um conselho deliberativo, que é o conselho do programa de pós-graduação, e são 4 titulares e 4 suplentes eleitos numa primeira reunião. Se elege o coordenador e o vice-coordenador entre os titulares, os 4 titulares. Então, eu fui eleita pelos pares, um mandato de 4 anos. Estou dando todo esse preâmbulo para depois falar, a conseguir aí chegar na parte do momento de pandemia, né, e os impactos maiores. Todos nós sabemos também, e agora está mais em evidência ainda, as questões relacionadas a CAPES, de avaliação dos programas de pós-graduação, porque está sob medida judicial, né? Agora vocês entendem muito mais do que eu. Foi suspensa a avaliação externa, mas existe uma especificidade na pós-graduação que não tem na graduação, que é justamente essa relação da pós-graduação com o governo federal. Então, acho que esse aspecto, e juridicamente, né, eu tenho algumas questões que eu converso com a minha irmã, que é advogada já há bastante tempo, e a gente comenta como é difícil quem está fora da universidade, juridicamente, compreender, né, as questões específicas da universidade, que parece um mundo à parte, né? Nós já tivemos aqui medidas judiciais, né, relacionadas à pós, e como é difícil o juiz compreender todos esses meandros da universidade. E a pós-graduação na Unesp, então, e assim como na UEMP, ela mantém uma relação estreita com o governo federal, embora seja a sua relação de todo vínculo empregatício, de manutenção de recursos, seja do Estado, ela mantém essa avaliação estreita justamente pelo sistema de avaliação. Isso é importante porque no momento de pandemia, a pós-graduação funcionou de uma forma e a graduação em outra numa mesma universidade. Então, o impacto da pandemia foi bastante diferente em função das relações com a política governamental, no âmbito federal e no âmbito estadual. Ainda mais nesse momento específico do país, né, de política, em que há toda uma guerra explícita do governo federal com o governo estadual. Então, essa avaliação, ela acaba por induzir a própria prática da universidade, do programa de pós-graduação, seu modo de funcionamento, a sua própria dinâmica, com os seus critérios, que são estabelecidos alguns a priori e outros a posteriori. Se termina o quadriênio, e aí você sabe quais são os critérios a serem avaliados. Então, a pós-graduação se encontra nesse meio, né? Bom, em março, e um elemento importante também, que é os recursos, né? Quem mantém a pós-graduação é o governo federal. Os professores recebem o salário, né? E são mantidos pelo vínculo com a graduação. Então, eu sou contratada por um departamento de graduação, né? Departamento de Administração e Supervisão Escolar. Mas quem mantém financeiramente a pós-graduação em termos de aluno, do processo de ensino-aprendizagem, é o governo federal. E essa avaliação tem vínculo direto com os recursos que vão ser destinados à pós-graduação por meio de bolsas e recursos financeiros, né, de todas as espécies, inclusive para a compra de material permanente. 2017, final de 2017, né, meados de 2017, 18 e 19,
nós demos uma continuidade nas políticas de gestão que estavam sendo implantadas na gestão anterior, no programa de pós. Então, a elaboração de um projeto coletivo, muitas reuniões, assembleias dos alunos da pós-graduação, que participaram da elaboração do projeto. Nós montamos várias comissões assessoras do conselho, com a representatividade dos alunos, e realizamos o primeiro congresso do programa de pós-graduação em educação. O programa aqui na Unesp de Marília em Educação é nota 6, na CAPES, então ele é um programa de excelência, e eu obtive essa nota já estando como coordenadora. E no momento que eu assumi como coordenadora, eu era a única do programa que sabia que o programa ia subir de nota, porque eu havia participado, a convite do governo federal e dos meus pares na academia, para participar da avaliação externa. Só que como ela é sigilosa, quando eu assumi, eu sabia da nota, né? Mas eu não podia divulgar, obviamente. Mas quando muda a nota do 5 para o 6, a gente recebe a categoria de excelência. E com ela muda tudo, né? Inclusive o financiamento, o número de bolsas, o financiamento passa a ser vinculado ao meu CPF, não tem mais, não passa mais pela universidade, não se institucionaliza os recursos. Então, é uma mudança muito grande, né, na forma de gestão. E nós procuramos dar continuidade, tentando nos adaptar a essa nova realidade da excelência, né? Então, a gente tem que, agora, os 4 últimos anos, correr para provar, consolidar a excelência que tinha sido atribuída a nós em 2017, né, ao grupo. Em 2020, meu mandato foi até meados de 2021, depois eu tive mais 3 meses para apresentar um relatório financeiro. Em 2020, março de 2020, então, nós fomos aí surpreendidos pela pandemia. Inclusive, eu estava na sala da pós-graduação quando fecharam todos os portões, a gente foi embora e até hoje não retomamos as atividades presenciais, né? Então, aconteceu todo um movimento. Eu posso dizer para vocês assim, que eu fui levada a pensar sobre isso, né? 2 movimentos na universidade, um da graduação e um outro da pós-graduação. Desde quando eu ingressei, e vocês devem saber, né, porque não é tão longe, nós estamos próximos, né, em termos de cidade, embora em estados diferentes, a Unesp de Marília é conhecida como um campus muito politizado, né, é um campus vermelho, um campus de esquerda, e muito ativo nas questões de políticas governamentais, principalmente do governo do estado de São Paulo. E contra qualquer tipo de privatização, terceirização e educação à distância. Então, na formação de professores, como eu sou diretamente vinculada a um curso de formação de professores, que é a pedagogia, o grupo, o coletivo, sempre se mostrou terminantemente contrário à educação à distância. E o campus como um todo, pois predominam aqui os cursos de ciências humanas, né? Filosofia, ciências sociais, pedagogia. E aí agora nós temos alguns cursos aí das ciências biológicas. Mas sempre se colocou terminantemente contrário. Então, o momento de pandemia inicial, março, abril, maio, junho, foi um momento de interrupção das atividades totais, né? Interrupção das atividades de ensino. E nós somos administrados por uma congregação com uma estrutura específica, com a representação aí de chefias de departamento, funcionários, alunos, né, coordenadores, e aí começaram as reuniões de congregação com muitos conflitos, né, as relações de poder, política, para determinar os rumos do ensino aí, como é que nós vamos fazer agora. Então, foi um momento bastante difícil, porque as reuniões também eram agendadas, né, pelo Google Meet, e aí as aulas de graduação não foram retomadas, nem mesmo pelo ensino remoto, né? Ela foi sendo retomada depois de quase um ano, né? No final de 2020, a gente retomou o ano letivo na graduação, por meio do ensino remoto. Foram disponibilizados alguns chips para os alunos para atender aí, tentar a questão da universalidade, né? Para assistir a aula. Alguns cursos, aí os cursos com as suas especificidades de calendário de adaptação, né, os cursos que têm um viés mais prático, então tudo decidido em congregação. Aí entrou uma polêmica muito grande, se é uma unidade universitária, tem que ter isonomia entre os cursos, inclusive de calendário.
mas até hoje são assuntos bastante polêmicos. E nós também tivemos uma eleição para a direção online, né? Um campus que é terminantemente contrário à EAD, elegeu às pressas que eu digo porque foi uma discussão muito rápida para se tomar a decisão de eleger a direção, e aqueles que, é uma interpretação minha já, né? Não factual, mas uma interpretação minha, e a maioria dos professores que eram contrários à EAD e contrário assim, há uma discussão toda da diferenciação do que é EAD, do que é ensino remoto, mas mantém uma postura contrária ao retorno das atividades online de ensino. Eles até pressionaram para que fosse eleita a nova direção, porque nós tínhamos um calendário também de direção. Então, a direção foi eleita, nós tivemos 2 debates que não foram presenciais, a eleição online por meio de um sistema, né, montado, virtual, e a posse também online, né, e presencialmente só estavam os empossados, vamos dizer assim, da direção e vice-direção. E até então as atividades foram retomadas, o ensino remoto, com atividades presenciais, com atividades síncronas e assíncronas. Nós não retomamos nem as atividades assim híbridas, né? Então não há presença, não tem, os portões ainda estão fechados. Agora montou-se uma comissão Covid, central da Unesp e aqui da unidade, e agora estão escalando um retorno progressivo das atividades por meio das diretorias, né? Diretoria técnica acadêmica, administrativa, vão voltando aos poucos. A retomada, a intenção parece-me que é a retomada até o meados de 2022, as atividades de ensino. O que aconteceu com a pós-graduação? A pós-graduação, como eu disse lá no início, ela funciona, a sua dinâmica é muito, muito determinada pela avaliação externa. E em 2021, encerrando o mandato dos 4 anos, já inicia a avaliação externa, já tem uma equipe montada de avaliação na CAPES, já tem os critérios que vão ser divulgados, e na troca de coordenação aqui, é o final de um quadriênio a ser avaliado. Então, fica aquela pressão interna e externa, no sentido de se as atividades pararem, a nossa nota vai cair. A nota mesmo, o conceito 6 de excelência. Então, prazo é determinante, prazo de defesa, de mestrado e doutorado era determinante, as publicações, né, as bancas, as atividades de ensino, porque para o aluno qualificar e defender, ele tem que ter créditos obrigatórios cumpridos, né, as atividades complementares também. Então, há toda uma pressão. Mas as discussões da pós-graduação não integraram as discussões na congregação. Parece que é um assunto à parte, né? Tem uma autonomia, justamente porque a gente há um subentendido aí, né? De que a avaliação externa é maior do que as próprias questões internas, inclusive políticas de pressão pelo não ensino remoto. Então, nós continuamos as atividades de ensino. Então, na pós-graduação, aí, as atividades de ensino, aulas foram continuadas por meio remoto. Paramos um pouco aí, quase um mês, mas depois houve uma decisão coletiva de continuar, até porque as turmas são menores e há uma relação direta do professor com as suas turmas semestrais, né? Geralmente, aí, em média, 20 alunos. Tem disciplinas com menos, disciplinas com um maior número de alunos. As atividades de pesquisa, os grupos de pesquisa são completamente autônomos, né? Geralmente são a liderança e coordenação dos professores do programa. Então, alguns grupos continuaram as atividades remotas, outros suspenderam, mas aos poucos foram retomando. A gestão não tem nenhuma ingerência sobre o funcionamento dos grupos, né? Eles têm as suas particularidades. As pesquisas de campo todas pararam, nós tivemos um prejuízo enorme, porque em educação as pesquisas de campo precisam das escolas, as escolas estavam fechadas, então 1 ano de atraso, mas os orientadores também têm autonomia para reformular as suas pesquisas com os orientandos.
Alguns deles preferiram reavaliar os objetivos, fazer novos objetivos de pesquisa para dar continuidade aos prazos. Outros estão com as pesquisas paradas até agora. Né? E aí entrou uma questão principal, que são os prazos de defesas. Tanto a Unesp como a universidade tem uma norma, né, própria agora da pandemia, e aí eu estou em maus lençóis aqui com vocês agora, porque portaria, decreto, eu não sei a diferenciação, mas é do próprio reitor que assina, né, prorrogando os prazos de defesa por 1 ano e meio, os prazos de defesa, e veio posterior ao da CAPES. A CAPES, que representa aí o governo federal e a avaliação, também prorrogou os prazos de defesa, que é uma condição para a nota do programa. Só que, como disse lá no início, a gente está em tensionamento entre o governo federal, estadual e a própria política interna. Então, eu presidia na época um conselho, né, de um programa que decidiu não prorrogar os prazos dos alunos por mais de um mês. Então, os prazos que foram pedidos, depois de um processo de discussão todo, no início, todas as bancas foram suspensas, nós perdemos todas as passagens aéreas adquiridas para a vinda de professor para as bancas, tinham passagens aéreas compradas aí, como eu disse para vocês, os recursos vinham no meu nome, né, com o meu CPF, para professores externos, bancas de mestrado e doutorado, porque em março as defesas, e foi em março a suspensão das atividades, então nós tivemos um comprometimento financeiro com bancas, e foram suspensas. Março, abril, maio, e o conselho deixou, depois de 4 meses, para o orientador e o orientando decidirem em conjunto se queriam a defesa online, né, por meio do Google Meet, ou se iriam esperar. Então, nós tivemos 2 defesas que foram feitas no final do ano de 2020, as 2 últimas. Porque quando nós compreendemos que a situação de saúde pública mundial ia se estender por muito tempo, a maioria decidiu por retomar as defesas e fazê-las, né, num tempo, em 2020 mesmo. Pela primeira vez, nós fizemos processo seletivo online, então aí nós tivemos, agora eu vou falar os prós e os contra, né, toda essa atividade por meio remoto. Nós tivemos 2 processos seletivos online, agora um para o processo seletivo para a Secretaria de Educação de Marília, que a gente tem um convênio. Número de inscritos duplicou, né, porque vários alunos de estados diferentes, de longe, prestaram, porque a prova, não precisavam vir até Marília para prestar a prova. Nós tivemos uma discussão muito acalorada aí em relação às provas, mas nós conseguimos fazer a prova escrita online também, pela primeira vez, adaptando ao momento. Então, o aluno é como se fosse um artigo científico que ele entrega, né, com poucas páginas, mas ele tem um tempo maior para fazer em casa. E só que houve uma confusão, e isso talvez seja interessante, e uma necessidade de esclarecimento a todo momento que o curso ele é presencial, que neste momento específico é que a gente estava desenvolvendo as atividades por meio remoto. Só que nós teremos, provavelmente, algum problema no retorno dessas atividades, porque alguns alunos aprovados são de bastante distância, muito longe de Marília, né? Estados do Norte, do Nordeste, Centro-Oeste, e nas entrevistas online nós tivemos que dizer, eu como coordenadora tive que passar em cada sala, pedindo para os professores terem atenção, né, de dizer aos entrevistados que ao retomarmos as atividades presenciais, eles teriam que se deslocar para Marília, né, que não há atividade aí por meio remoto. E aí, eu particularmente, agora eu penso que nós teremos uma dificuldade de adaptação ao retorno presencial. Agora, a interpretação minha, né, porque nós conseguimos perceber a riqueza que por meio remoto, a gente poder participar de bancas em uma distância tão grande. Eu estou participando de bancas em vários estados. Estou convidando colegas pesquisadoras do Nordeste para trabalhar,
né, para fazer banca dos meus orientandos. E o retorno presencial, isso não é possível, não só por causa do tempo, mas pelos recursos e também pelo risco que a gente corre a todo momento, né, de deslocamento. Então, acho que a gente vai ter um impacto muito grande no retorno aí, como é que serão essas bancas, quem vai aceitar voltar para Marília, porque vir para Marília sempre foi um grande problema, né, ir para o Rio de Janeiro, ir para São Paulo, ir para Curitiba, é bem mais atraente do que vir para Marília. É bastante difícil e caro, né, muito oneroso. E também uma coisa bastante importante é a internacionalização, né? Nós conseguimos realizar o primeiro congresso internacional. São duas coisinhas só para falar, para encerrar. Nós tínhamos recurso para realizar o congresso internacional presencial, por causa do conceito de excelência, só que nós não pudemos realizar presencialmente. Então, nós realizamos o primeiro congresso internacional do programa online também, né? Demos uma atenção especial para publicações, porque nós tivemos que fazer uma readequação do uso do dinheiro, do recurso, porque o recurso vinha todo para a banca e para transporte de professor e aluno para apresentação e divulgação do conhecimento científico. Nós tivemos que readequar esses recursos, então nós deslocamos para publicação de livros autorais. Fizemos parceria com a editora universitária, fizemos essa readequação rápida, né, do uso do recurso para divulgação de material acadêmico do programa por outros meios. Então, esse edital de pesquisa e o Congresso de Internacionalização. E uma questão, eu acho que de fundo que fica aí, como a pandemia ela veio nos mostrar aí que, mesmo diante dela, um programa de pós-graduação não conseguiu rever os seus próprios critérios de avaliação, né? Nós tivemos mortes de alunos pelo Brasil afora, de professores, morreu o coordenador de área, faleceu de Covid, coordenação de área da CAPES, e a avaliação seguia. O que brecou a avaliação agora foi uma medida judicial, né? Então, causa um estranhamento aí, o poder da competitividade já gerada historicamente por um sistema nacional de pós-graduação que é criticado a todo momento por nossos pares, pelos pesquisadores, professores, só que no momento que uma medida judicial vem retirar essa avaliação que determina critérios posteriores, essa mesma comunidade pressiona a CAPES, para a CAPES pressionar a justiça, né, para conceder o retorno da avaliação. Então, são questões contraditórias presentes a todo momento que acho que essa pandemia veio evidenciar, né, veio deixar cada vez mais claro. Bom, eu falei bem rápido, passei muito do tempo que eu tinha falado, eu não sei se isso para vocês é interessante, né, mas eu relatei brevemente um pouco da experiência aí da minha atividade profissional no momento de pandemia. Foi ótimo, professora, pelo menos para mim, eu acredito que para a maioria do grupo, né, um conhecimento sobre o funcionamento, né, do curso de pós-graduação, mesmo da graduação numa universidade pública, as medidas, as alterações que foram realizadas, né, a gente desconhece. E talvez o pessoal da UEMP tenha informação em relação ao UEMP, mas agora falando especificamente, né, como coordenadora da Unesp, a gente pode, mesmo o pessoal da UEMP pode cruzar informações, né, e tecer considerações. Professora, tudo bem se a gente seguir para a próxima apresentação das duas colegas, e aí quem tiver questionamentos para apresentar para a professora, elabora, mas aí a gente volta após a apresentação das meninas para a professora responder. Pode ser? Então, a gente prossegue agora, eu passo a palavra para a Vitória. Victória. Oi, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, gostaria de agradecer também a professora Graziella por todo o relato, por toda a vivência que ela tem. Eu sou mestranda em Ciência Jurídica na UEMP, eu estou no Interveps desde o meio do ano passado, mas essa é a minha primeira apresentação, então estou um pouquinho nervosa, peço desculpa se eu gaguejar, se acontecer alguma coisa assim. Bom, com relação à parte da minha exposição,
a gente combinou que eu ia falar um pouco sobre o homeschooling, que foi um tema do meu TCC na graduação. Durante a graduação, eu estudei sobre o tema, estudei o homeschooling como um método, se o homeschooling poderia ser considerado um método alternativo à concretização do direito à educação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso e depois eu vou falar um pouquinho sobre o homeschooling e a pandemia, quais são os contornos que isso pode gerar e quais são as perspectivas do homeschooling. Como a gente sabe, o direito à educação é um direito exigível, inalienável, indispensável, universal, independente e integral, além de indivisível. É um direito social fundamental e também um direito público subjetivo. São vários os artigos da Constituição que tratam sobre o direito à educação e são vários os mecanismos para se buscar a consolidação desse direito. O que a gente percebe com a vasta legislação sobre o tema ligado à educação é que o problema da concretização desse direito não é a falta de leis que regulamentem e garantam às crianças, aos adolescentes e até mesmo aos adultos uma educação de qualidade, mas sim a falta de aplicabilidade dessas leis e a falta de fiscalização pelo Estado para garantir aquilo que está na lei. Então, o homeschooling surgiria como uma alternativa para se concretizar o direito à educação, e ele é conceituado como um método de aprendizagem em que os pais ou os responsáveis legais da criança ou do adolescente assumem para si o efetivo controle sobre o estudo dos seus filhos e dependentes, o que acontece fora da escola e dentro do próprio lar. Isso não significa, como eu disse, que sejam os pais os responsáveis por fornecer diretamente o ensino. Eles podem contratar professores particulares para ensinar os seus filhos dentro de casa. E esse método de ensino ele é permitido em mais de 63 países, entre eles os Estados Unidos, onde se encontra a maior população praticante da educação domiciliar. Também tem o Canadá, tem o Reino Unido, Portugal, África do Sul, Índia, entre outros. Na América do Sul, o Equador permite expressamente a prática do homeschooling, enquanto a Colômbia, o Chile e o Paraguai toleram essa prática, apesar de não regulamentar ela expressamente. E os países que proíbem, assim, de forma expressa, o exercício do homeschooling são a Alemanha, a Grécia, a Suécia e a Turquia. No Brasil, esse método de ensino ele é exercitado por cerca de 15 mil estudantes, de acordo com a ANED, que é a Associação Nacional de Ensino Domiciliar, e esses estudantes são de 4 a 17 anos de idade, estando presentes em todas as unidades da federação, em todos os estados, e cresce a uma porcentagem de 55% ao ano, contando com cerca de 7.500 famílias brasileiras praticantes. Esses dados, eles são datados de 2020, então, muito provavelmente, com a pandemia, eles aumentaram. Entre a corrente que é favorável ao homeschooling, né, eles trazem como argumentos motivos sociais, acadêmicos, familiares e religiosos. Eles alegam que a educação exclusivamente em casa gera o fortalecimento da estrutura familiar, permite uma maior flexibilidade de calendários e de horários de estudo, porque o estudante não necessariamente precisa estudar ali naquele horário imposto pela escola. Inexiste um controle pela escola, já que esse controle vai ser feito pelos pais, e isso geraria uma maior proximidade dos familiares com a educação. Além disso, a corrente favorável ao homeschooling alega que, por meio desse método de ensino, conteúdos e materiais mais avançados podem ser destinados aos alunos. Então, assim, não seria uma educação massificada, como acontece na escola, então seria uma educação mais particularizada, mais voltada para cada necessidade individual do aluno, e isso geraria uma economia financeira e também ao poder público, que não precisaria voltar a políticas públicas a um número grande de estudantes, podendo essas políticas serem destinadas a um menor grupo de pessoas. Mas entre os principais motivos, assim, entre os principais argumentos da corrente favorável ao homeschooling, eu posso citar a liberdade de aprender e ensinar. Eles alegam que a Constituição não proíbe expressamente essa prática e que ela permite essa liberdade de aprender e de ensinar, e que dentro dessa liberdade estaria a possibilidade do ensino exclusivamente doméstico. E que isso iria satisfazer aos interesses dos estudantes e
E assim, talvez o maior argumento de todos, no sentido daqueles que querem a regulamentação do ensino domiciliar, é no sentido da precariedade do ensino público, que a má qualidade do ensino permitiria, então, a existência de alternativas para haver uma educação de qualidade. Entre aqueles que são contra o homeschooling, essa corrente argumenta que o direito à educação é um direito indisponível e um direito personalíssimo, além de ser um bem público, e que os familiares não possuem um nível de formação mínima para prover uma educação de qualidade, o que a gente pode verificar na própria situação da pandemia, né, que com as aulas remotas deixou muito claro o despreparo dos pais em auxiliar os filhos nas atividades e tudo mais. Essa corrente também alega que a educação no ambiente exclusivamente familiar, ela pode ser tendenciosa, restringindo informações. Então, por exemplo, uma família que é intolerante a determinado assunto, ela não permitiria que o filho vivenciasse todas as experiências da vida. Então, a probabilidade daquela criança também ser intolerante àqueles assuntos seria muito maior. E eles alegam ainda que a maioria das famílias não possui condições de prover o ensino doméstico no Brasil e que esse seria um método viável só às classes mais abastadas da sociedade. Então, o homeschooling ele funcionaria mais como um meio segregacionista do que um meio de concretização do direito à educação, porque ele não promove a democratização do ensino que é fornecido pelas escolas. Diante desse embate entre essas duas correntes, uma favorável e outra desfavorável ao homeschooling, o STF se posicionou sobre o tema em 2018, no recurso extraordinário 888815, que teve como relator o ministro Roberto Barroso. Foi entendido nesse julgamento que a Constituição ela não proíbe expressamente o exercício do homeschooling, mas que são incompatíveis ao ordenamento jurídico brasileiro e, portanto, inconstitucionais, as espécies de unschooling radical, que é uma desescolarização radical, em que o aluno determina o que ele quer estudar de forma livre, não tem uma base mínima para o ensino que ele precisa. Também é considerado inconstitucional o unschooling moderado, que é o aluno ser livre para escolher determinadas áreas do ensino e outras são impostas pelo pai, e também o homeschooling puro em qualquer das suas variações. Então, o STF concluiu que a educação exclusivamente doméstica, ela não caracteriza direito público subjetivo do estudante ou dos seus familiares, não sendo, contudo, vedada a sua regulamentação através de lei federal, desde que sejam observadas a compulsoriedade do ensino básico e a base comum curricular, com supervisão, avaliação e fiscalização do ensino pelo poder público. E é importante ressaltar, nesse sentido, leis que buscam regulamentar o homeschooling. A favor do homeschooling, existem os projetos de lei 3.179 de 2012, elaborado pelo deputado federal Lincoln Portela, o projeto de lei 3.261 de 2015, de autoria do então deputado federal Eduardo Bolsonaro, e o projeto de lei 2.401 de 2019, assinado pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares, e pelo ministro da Educação à época. Todos esses projetos eles estão apensados para votação conjunta, mas ainda não tem nenhuma decisão sobre o tema. Contra o homeschooling, existe um único projeto de lei 3.159 de 2019, que foi elaborado pela deputada federal Natália Bonavides. Esse projeto também está apensado aos outros projetos que buscam a regulamentação do tema, e todos eles aguardam uma votação conjunta para pôr fim ao debate. Com relação ao homeschooling e à pandemia, logo no começo da pandemia, muita gente acreditou que essa seria uma oportunidade de o Congresso Nacional finalmente debater sobre a implementação do homeschooling, diante de as aulas presenciais terem sido suspensas. Mas nesses casos, em situações emergenciais, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional permite o ensino à distância. Então, assim, não foi regulamentado o homeschooling, mas, em contrapartida, muitas escolas passaram a adotar o ensino à distância, o ensino remoto. Essa questão da pandemia, ela trouxe muitos debates com relação ao auxílio dos próprios familiares na realização das tarefas escolares.
durante o período de isolamento, com a orientação e explicação sobre as matérias de aula, e ficou muito visível, como eu disse, o despreparo dos familiares em auxiliar os estudantes na realização dessas atividades. Além disso, durante a pandemia, a gente percebeu a família como sendo o único espaço de socialização da criança e do adolescente. E como a gente ficou muito visível mesmo, que nem todas as famílias têm condições de acompanhar as aulas e as atividades escolares dos filhos durante o período de isolamento. Mas isso não significa que essas aulas transmitidas por meio remoto, elas se confundam com o homeschooling. Porque, na verdade, o que o homeschooling prega é a liberdade de aprender e de ensinar. Então, haveria uma liberdade dos pais em optar por aquele método de aprendizagem. E na pandemia a gente viu que isso não se trata de uma liberdade, né? Foi uma imposição determinada por medidas sanitárias para a realização do ensino em casa. Então, assim, a gente não pode, por mais que sejam práticas parecidas e que muitas pessoas tenham falado que durante a pandemia os filhos delas estavam estudando em regime de homeschooling, não são práticas iguais em razão dessa falta de liberdade. Com relação exclusivamente à pandemia, eu fiquei responsável por falar um pouco sobre os 3 primeiros capítulos do texto base que a gente tinha que ler para essa aula, e a gente pode perceber que a pandemia foi uma das maiores epidemias da história, né, que afetou todo mundo e que criou possivelmente a maior política de isolamento social já vista, e ninguém estava acreditando que teria tanto tempo de isolamento, né? Eu lembro que na época do mestrado, quando foi determinada a suspensão das aulas presenciais, eu achava assim, nossa, 15 dias de aula em casa e depois vamos voltar para as aulas presenciais, mas não. A gente viu que o negócio era muito mais sério do que a gente imaginava. E isso gerou inúmeros efeitos, tanto efeitos sociais, como efeitos culturais, educacionais e econômicos. O isolamento social, ele promoveu transformações severas, né, com a parada imediata de inúmeros setores e modificou a nossa relação com todos os aspectos da vida. Com o aspecto da arte, eu, por exemplo, passei a dar muito mais valor para a arte no período da pandemia, porque foi, assim, a minha única válvula de escape, e a gente, tratando do Interveps e tendo essa relação com direito à arte, é importante a gente falar disso. Essas modificações no setor da educação também foram muito visíveis, né? A escola, o ambiente de ensino escolar, ele se tornou um dos espaços mais temidos pelo risco da transmissão, porque crianças e jovens entrariam em contato diário com os professores e os demais profissionais de educação e levariam, talvez, o vírus para casa, para o pai e para a mãe. Então, assim, a escola foi considerada um espaço assim, de alto risco nesse ponto, né? Porque os professores, os estudantes seriam considerados vetores de transmissão. Então, assim, por esse motivo foi determinado a suspensão das aulas presenciais e o início das aulas remotas, né? Mas, mais do que um problema educacional, o bloqueio do acesso à escola acabou reconfigurando a própria sociedade, né? Porque, como eu disse, as famílias passaram a ter que assumir as responsabilidades de ajudar no ensino dos seus filhos. Não que isso não acontecesse antes da pandemia, mas eles passaram a ser muito mais responsáveis pela transmissão do ensino. E não foram todas as famílias que tiveram a oportunidade de começar a participar de uma maneira mais efetiva na educação dos jovens e das crianças, porque muitos continuaram tendo que trabalhar durante o período da pandemia, e como que ficavam as crianças e os adolescentes nesse caso, né? Com os familiares continuando a trabalhar, eles tendo que sozinhos participar das aulas, então, assim, ficou tudo muito obscuro. Muitas escolas públicas sequer conseguiram transmitir as aulas por ambiente remoto. Então, assim, mais as aulas particulares, as escolas particulares mesmo, que conseguiram dar continuidade às aulas, mas mesmo nesses espaços, a gente viu o tanto de dificuldade que isso trouxe. Então, imagina para um aluno de escola pública que não tem condições de acesso à internet, não tem computador,
como que essa criança, como que esse adolescente ia conseguir dar continuidade ao ensino. Então, ao mesmo tempo em que a gente discute essas questões mesmo ligadas à suspensão das aulas e às aulas remotas e as novas reconfigurações, a gente tem que pensar naqueles que não tiveram a oportunidade de estudar nesse momento. Porque o homeschooling, não, perdão, a aula em ambiente virtual, a aula remota nesse período de isolamento, ela mostrou o quanto são necessárias as tecnologias de informação e de comunicação, né? A internet, esses meios, por exemplo, hoje a gente só está aqui conversando por causa da internet, porque a gente tem uma rede de acesso, a gente tem um notebook, a gente tem um smartphone. Então, se a gente não tivesse isso, não teria condições de a gente estar aqui hoje debatendo sobre o tema. Então, assim, e aquelas pessoas que não têm direito, não têm acessibilidade, não têm condições de participar da aula no ambiente virtual? Como que ficaram essas pessoas? Agora que as aulas estão começando aos poucos a voltar, com o desenvolvimento da vacinação e tudo mais, mas a gente vê que são muitos os prejuízos, né? Porque muitas pessoas ficaram sem aulas durante esse período. E como que vai ser daqui para frente, então, a retomada das aulas? Qual vai ser a acolhida desses alunos que não conseguiram ter aulas nesse momento? Então, a gente precisa discutir políticas públicas de acolhimento, políticas públicas de acesso à internet, de acesso aos meios digitais. E, bom, era sobre isso que eu ia falar. Eu tentei ser o mais breve possível e é isso. Obrigada. Meu microfone não abre. Obrigada, Vitória, pela contribuição. Preocupada em fechar o microfone para não ter barulho. Eu passo a palavra para a Juliana, que vai falar um pouquinho dessas políticas públicas implementadas na educação básica. Juliana? Boa noite a todos. Obrigada, Silmara, pelo convite. Parabéns à professora Graziella pela excelente exposição, também a Vitória, minha colega de debate. É minha primeira vez também aqui palestrando, falando sobre esse tema. E para mim, assim, foi importante essa pesquisa, porque embora eu trabalhe aqui na área da advocacia, eu convivo com a minha irmã, que está fazendo a pedagogia, o curso, e minha prima, que é minha secretária, que também é formada em pedagogia, então eu pude acompanhá-las nesse momento do isolamento. Eu quero introduzir minha fala, que eu me sinto, às vezes, um pouco triste, porque a pandemia começou, o isolamento total, 2 dias depois do meu aniversário, em março de 2020. Então, eu comemorei no domingo e na segunda-feira o isolamento total. E tudo isso repercutiu a nível mundial. O que podemos vivenciar? Situações de isolamento em todos os setores do Brasil e do mundo, que a gente pensou que fosse repercutido só lá na China, que duraria pouco tempo, como a Vitória falou, acabou que perdurando até os dias atuais, né, essa situação de isolamento. E o texto que nós estudamos, ele reflete muito sobre a situação das aulas educação à distância e a educação remota de modo emergencial. Porque quando se fala em educação à distância, se exige um planejamento, qualificação de pessoal, tem um decreto que especificou a questão da educação à distância no país. Do outro lado, a gente não pode confundir com as aulas emergenciais, porque a própria palavra diz, né, foi uma situação de emergência que ocorreu no país, os professores estavam despreparados, então foi uma situação assim que eles tiveram que se adequar. E o que a gente tem que entender? Primeiramente, eu vou falar sobre as políticas públicas que a gente pensa no momento de pandemia. Primeira coisa, as aulas de formas emergenciais, elas têm que ser de modo temporário, a gente tem que pensar que esse período vai passar. E que essas aulas, essa educação, ela tem que ser pensada no sentido de integrar o aluno com a escola. Tem que ser uma extensão das aulas presenciais, como se fosse uma aula presencial mesmo. E o que aconteceu na pandemia? Como que os professores iriam lidar com essa situação?
A professora Graziella falou do ensino superior, mas a educação básica, a questão das escolas estaduais, municipais, como que elas enfrentaram essa situação. Então, assim, como eu estava falando, as políticas públicas corretas seria o quê? É você fazer uma extensão da escola por meio de lives, as aulas serem simultâneas ao período de aula escolar mesmo, para que o aluno possa, uma continuidade da escola, do tempo que ele estaria em sala de aula. Teria que ter aparelhos digitais adequados. O que seria, no nosso caso, a internet, banda larga para todos os alunos. Essa seria uma política pública adequada. Além disso, teria que ter uma participação simultânea de todos os setores, a nível federal, estadual, municipal, e também integração de alunos e professores e pais. Aí, o que eu fiz? Eu tentei agregar alguns exemplos na prática, porque eu tenho aqui a Silmara, que é diretora, né, Silmara? E a professora Graziella. Então, aqui na região, a diretoria de ensino de Ourinhos, eu liguei lá, falei com a funcionária Marcela, ela trabalha no setor de matrículas. Ela me informou, e eu fui conferir no site do governo, existe um programa no estado de São Paulo. Teve um plano estratégico de 2019 a 2022 que instituiu o Centro de Mídias. Até ela estava me explicando, esse Centro de Mídias ele estava sendo pensado, aperfeiçoado para ir sendo implementado ao longo dos anos. Como a pandemia pegou todo mundo de surpresa, então é uma plataforma na qual os alunos da rede estadual se utilizam para poderem assistir aulas. Essa plataforma ela serve tanto para capacitação de professores, quanto para aula de alunos. Aí eu verifiquei no Google, existem até algumas aulas que a gente pode assistir ali. São aulas que ficam disponíveis para que os alunos possam ter um conteúdo a mais. E, além disso, eu falei também com a diretora da escola estadual, aqui a professora, diretora Carla, da escola Professor Júlio Mastro Domênico. Eu moro em Pau Sul. Para quem não conhece, é uma cidade pequena, 18 mil habitantes, e aqui, que nem ela estava explicando, a rede estadual se utilizou dessa plataforma, que é a nível estadual, foi o governo de São Paulo que implementou essa plataforma, e os alunos tiveram acesso, porém, as dificuldades, como a Vitória também falou, foi a questão da internet. Como que os alunos teriam acesso ao conteúdo? Então, para os alunos que não têm internet, foram liberados também alguns chips, como também benefícios que o governo liberou para famílias de baixa renda. Foi esse, e também, assim, uma parte do depoimento dela, da entrevista, que ela só criticou a questão, assim, do governo não estar assessorando de modo amplo os professores. Porque vocês pensam, os alunos tem todo um amparo, tem o benefício do governo, mas os professores, nível psicológico, porque a resistência maior, na opinião da diretora, foi a resistência dos professores em ministrar aulas online. Porque muitos professores não queriam se expor, muitos não tinham capacitação para poder lidar com as tecnologias. Eu estou falando aqui de uma cidade pequena. Eu acredito que também em algumas cidades de grande porte, podem ter enfrentado dificuldades diversas, mas as dificuldades existem. Então, tudo isso tem que ser pensado como políticas públicas em épocas de pandemia, porque a gente ser surpreendido com um vírus que parou o país, a área da educação foi muito afetada. Foi muito afetada e a experiência deles, assim, cada um tem uma experiência diferente para poder falar. Tem uma vivência diferente. O que vemos, assim, é o retorno gradual das aulas, os alunos tendo dificuldade de retornar. Teve muita evasão escolar, os alunos, assim, com medo, porque perderam parentes, pelo medo da contaminação. E é isso que a gente tem que repensar. Que isso se normalize, essa situação,
mas que quando do surgimento a gente possa estar preparado. Até eu estava lendo no site do Senado, vai ter essa discussão agora em novembro, eles estão fazendo planejamento sobre um fórum para poder estipular políticas públicas, para eles poderem, até assim, eu senti falta de pesquisas sobre a questão do acesso dos estudantes a tecnologias, então eles vão fazer um estudo mais minucioso sobre essas questões, quais foram as dificuldades e para estarem preparados também para receberem os alunos de volta. O que mais que eu posso falar sobre essa questão das políticas públicas? É isso, porque a gente tem que pensar que hoje a internet, ela domina praticamente o ambiente, só que existem ainda situações que as pessoas estão em situações de vulnerabilidade. A gente tem que pensar que aqui todos nós temos acesso a computadores. Até no texto que a gente estava lendo, que nós nos propusemos a ler, foi feita uma pesquisa em que 90% das famílias brasileiras têm acesso a celulares. Porém, só 45% têm acesso a notebooks. Se pensarmos que pode ser que em alguma casa, nem todas as casas que têm notebook têm celular e vice-versa, podem ter muitas pessoas que não têm acesso a meios virtuais. E como que a escola se prepara? Nessas entrevistas que foram feitas, eu fui informada que os alunos tiveram acesso a apostilas, puderam entregar atividades de modo físico. A escola se preparou, se virou do jeito assim que eles podiam, né? Mas ainda existem falhas, existem políticas que devem ser aplicadas, como compras também de materiais. O governo tem que repensar essa questão do acesso dos alunos a notebooks, a tablets, computadores, até porque também o celular fica difícil para os alunos poderem acessar textos. São políticas que devem ser estudadas em épocas de pandemia, até porque a gente tem que avançar. E essa é a minha contribuição com o trabalho, e que a gente possa cada vez mais avançar e repensar nessa questão da educação, porque é um tema muito importante e a gente tem que poder repensar nas políticas públicas, até porque é uma fase emergencial. A educação à distância é diferente do que a gente está vivendo agora, do que a gente viveu. Obrigada. Obrigada, Juliana, pela colaboração. Eu gostaria de retomar 2 pontos, um que inclui a fala da professora Graziella, trazendo a questão da avaliação para a educação básica, né? É uma leitura crítica que nós fazemos. A professora relatou a questão da avaliação na pós-graduação, né, que o governo não abriu mão, e isso gerou polêmicas. O que se vivencia hoje nas políticas públicas do governo do estado de São Paulo? Também não abriu mão esse ano da avaliação da educação básica. Então, em 2020, a avaliação foi suspensa. O estado de São Paulo, ele possui uma política pública de avaliação que é concretizada pelo Sistema de Avaliação do Rendimento do Estado de São Paulo, nominalmente tratado por SARESP. Em 2020, como ficamos no distanciamento, as aulas presenciais suspensas, período de adaptação nesse processo meio que online, meio emergencial, um pouco híbrido, não houve avaliação do SARESP. Em 2021, ano ímpar, é o ano que tem a avaliação da educação básica em nível federal. Aconteceu em 2019, 2021 é o ano do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, em nível nacional. Nós teremos o SAEB, normalmente, os alunos concluintes do ensino fundamental. O ensino fundamental é a antiga 8ª série para muitos de nós, e atualmente é o 9º ano. A criança, o adolescente tem em torno de 14, 15 anos. Ele vai realizar essa avaliação do SAEB, assim como ele vai realizar a realização do governo do estado de São Paulo. O SAEB tem início a aplicação já na segunda-feira, dia 22 de novembro. O SARESP, no início de dezembro. Também é aplicável na 3ª série do ensino médio, para a conclusão do ensino médio. Qual é a crítica que se faz? No estado de São Paulo, via decreto,
né, os alunos retornaram, a frequência presencial vinha frequentando já por revezamento, mas a partir do dia 16 de outubro, a frequência se tornou obrigatória na escola, só que ainda com distanciamento. Como as escolas trabalharam, né? Muitas com 50% dos alunos presentes, para que houvesse o distanciamento de 1 metro e 1,20 m entre um aluno e outro. O decreto também previu que a partir de 3 de novembro, a frequência era obrigatória e o distanciamento foi suspenso em todo o estado de São Paulo. A gente não tem mais o distanciamento em muitos locais, né? Existem empresas privadas que ainda mantêm. Hoje mesmo, nós tivemos trabalho numa universidade privada aqui de Marília, e os assentos do auditório ainda mantêm o distanciamento. Porém, na rede pública educacional, o distanciamento foi suspenso. Então, qual é a crítica que se faz? Quanto tempo esse aluno teve, né, de adaptação no retorno obrigatório presencial para já ser submetido a essa avaliação que vai dizer qual foi o desempenho do aluno, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio? Mas a avaliação, ela não parou por aí. Ela foi cobrada ao longo do ano de 2021 por 4 avaliações de aprendizagem, que são chamadas as avaliações diagnósticas, que são aplicadas para mensurar o desempenho do aluno e, com base no resultado dessa avaliação, o professor redireciona práticas pedagógicas. O que aconteceu? Foi aplicada a quarta, já está em andamento, que é a última, mas as 3 foram aplicadas online, a quarta também será online. E o que a gente evidenciou? Uma baixa frequência no sistema, pela dificuldade do aluno em acessar o sistema por 2 motivos. Ou ele tem um celular que o sistema Android não comporta o aplicativo, ou ele tem um aparelho de celular, mas ele não tem a internet para fazer o uso da educação. E aí, as escolas se mobilizaram, né, usando sala de informática, com os equipamentos que tinham, para trazer esse aluno, mesmo durante o distanciamento, trazer esse aluno para que ele fizesse essa avaliação online no ambiente escolar, porque a todo momento era exigido X% de alunos da escola que fizesse a avaliação. Então, tinha uma meta, pelo menos 80% dos alunos eram obrigados a realizar a avaliação online. E aí, me chamou a atenção quando a professora Graziela falou da avaliação na pós-graduação, me chamou a atenção, porque na educação básica isso foi muito exigido em 2021. Em 2020, como eu já disse, foi suspenso o SARESP, porém a avaliação diagnóstica, ela também aconteceu de forma online. E o que nós vivenciamos? A Juliana falou dos professores despreparados. Sim, os professores estavam totalmente despreparados, tanto para aulas síncronas ou assíncronas, mas em especial pelo próprio manuseio do aparelho, né, de manuseio, de aprender a usar o aplicativo. Nós aprendemos basicamente juntos, né, ou era Meet, ou era Zoom, ou era Team, até chegar no que melhor se adequasse, o que mais funcionava. Eu relato como experiência de diretora de escola, eu trabalhei em 2020 com uma comunidade, assim, predominava uma comunidade mais carente. Então, nós trabalhamos o quê? Com impressão de material, e as famílias, e a mobilização da família, ir buscar atividade impressa, e na semana seguinte, ela devolvia aquela que ela levou e pegava outra atividade, porque as famílias não tinham, muitas, nem mesmo telefone. Não era o aparelho com Android X que não acessava o aplicativo ou a internet, não. As famílias não tinham o aparelho de telefone. E em muitos casos, eu peguei o meu carro, GPS, localizando os endereços para entregar atividade e material didático de casa em casa, batendo na porta mesmo. Aí a gente se deparava com o quê? Mudança de endereço, porque pagava o aluguel X, não conseguiu mais pagar, mudou para um outro endereço, né, mais distante da escola. Então, vários problemas foram vivenciados na educação básica, evidenciando ainda mais a desigualdade social, né. As políticas públicas foram implementadas, né, houve aceleração do centro de mídias,
Mas em 2020 não foram distribuídos os chips chegaram para 2021. E a exigência do chip, para ter direito ao chip, qual foi o critério adotado? O aluno tinha que pertencer ao Cadastro Único, que é o programa do governo federal, que trabalha com as pessoas de baixa renda. Normalmente é aluno do Bolsa Família que está inscrito no CAD Único. Então, nem todos os alunos tiveram acesso a esse chip. O que ficou demonstrado? Tem aluno que não faz parte do Bolsa Família, não é contemplado com o Bolsa Família, não está no CAD Único, mas não tem a condição financeira para ter o aparelho ou para ter a internet. Notebook ou desktop, gente, é uma palavra que praticamente não se usa na educação básica, na educação pública padrão. Sim, há escolas públicas que é melhor localizadas, conforme o bairro, que a gente percebe um nível socioeconômico de classe média dos alunos. Aí sim se fala até mesmo, não só em celular com Android mais atual, mas em notebook, em desktop, tem computador em casa. Mas se você pensa nas comunidades mais carentes, né, o aluno da escola pública que está ali, porque ele não tem condição mesmo de estudar em outra escola, você não tem essa prática da internet e notebook ou desktop, né? O máximo que você vai encontrar é o aparelho de celular. E uma outra prática também que eu gostaria de relatar nos 2 anos isso de pandemia, né, 20 e 21, que entre o Centro de Mídias, que é o aplicativo criado pela Secretaria da Educação, Facebook e WhatsApp, o mais funcional para enviar atividade, para se comunicar com as famílias, foi em 2020, de acordo com a realidade que eu vivenciei em 2 escolas diferentes que eu trabalhei, para comunicação com as famílias e para envio de atividades foi o WhatsApp. Ele tem sido o recurso mais útil, principalmente para enviar, por exemplo, as atividades digitais, né? Envia o conteúdo e elabora um forms para o aluno responder, né, o link vai via WhatsApp. A gente não pensa assim, vamos mandar o link por e-mail, o aluno vai responder e devolver o e-mail. Uma prática interessante, nós paramos para pensar que nossos alunos não sabem usar e-mail. Então, na escola que eu trabalho esse ano, a gente desenvolveu um projeto, esse ano eu trabalho com alunos a partir dos 6º anos, 11, 12 anos. Nós elaboramos um projeto para levar os alunos na sala de informática e estabelecer comunicação dos alunos da escola que eu trabalho com uma outra escola, foi uma parceria para ensiná-los a usar e-mail. Muitos não sabiam que existia e-mail. E eles têm todos, por conta da matrícula, eles têm um e-mail institucional disponibilizado pela Secretaria da Educação, mas eles não sabiam o que era, como usava, para que servia, né, a questão da escrita. Então, a gente usou tanto para ensinar a usar e-mail, como para prática da prática escritora, que a gente fala, né, leitora e escritora, para treinar o aluno na escrita, realizar relatos, né, e compartilhar informações. A outra escola que nós fizemos a parceria, ela não fica dentro do município de Marília, ela está distante mais ou menos a 20 quilômetros, ela fica em um distrito, uma comunidade bem pequenininha. Então, para esses alunos de lá também foi uma novidade saber que dá para se comunicar por e-mail. Então, o que a gente traz da pandemia? A gente repensa, como política pública, o próprio sistema da educação básica, né? O quanto nós estamos formando essas crianças em termos de alfabetização, de educação básica como um tanto, preparando para o ensino superior, mas só conteudista ou com o uso das tecnologias digitais educacionais, mesmo que não seja via internet, eles estão preparados para usar outros equipamentos, né, que sejam analógicos, né? A escola parou para pensar nessa questão. Muitos de nós aqui, a gente tem muita gente jovenzinha, mas nós somos da era pós-celular, antes celular, antes da internet. Nós nascemos lá na década de 70, 80, 90. As crianças de hoje, elas já nasceram na era tecnológica, elas nasceram com a existência da internet com o celular. Mas qual é a função da escola, né? Como que o Estado, né, o nosso grupo fala de intervenção do Estado na vida das pessoas. Então,
que política pública educacional que o Estado está elaborando para que as escolas passem a ensinar não só conteúdo, mas como desenvolver, né, a aprendizagem desses conteúdos mínimos, básicos, na educação básica, por meio do uso das tecnologias. Então, são questionamentos que nós fazemos. A gente não nega, houve política pública? Houve, mas voltando ao ensino presencial, será que essa tecnologia toda que foi implementada agora, durante o período pandêmico, ela deixará de existir? A gente tem que estar atento, a gente não pode abrir mão, a gente tem que saber redirecionar o uso e proporcionar que não exclua o outro, né? O ensino presencial está ali, questão da socialização. Quando a gente trabalha com a educação infantil, os anos iniciais, e é uma teoria, né, Graziela, que a escola é o primeiro espaço social na vida de uma criança, e que a criança aprende mais interagindo socialmente, ela precisa da interação social para se desenvolver. E aí a nossa crítica também em relação ao homeschooling, né, como que fica a socialização de uma criança, de um adolescente, que passa pelo sistema do homeschooling, né, como a Vitória colocou a questão de, a Vitória falou de temas, preconceitos, mas vamos abordar, já nominar algumas questões, a questão do racismo, né, que nós discutimos muito no nosso grupo, a questão do gênero, né, isso vai ser ensinado somente da maneira como a família pensa, né, conforme o direcionamento da família, e como ficariam em direito, né, a gente fala, na educação a gente fala os pensadores, né, mas em direito nós falaríamos da doutrina, né, como que fica a aplicação da doutrina, né, e dos pensadores da educação, qual a melhor forma que vem sendo pesquisada ao longo dos anos, qual a melhor forma de ensinar o ser humano, qual a melhor, as técnicas para o desenvolvimento do ser humano, da aprendizagem científica e do ser humano enquanto ser social. O ser humano é um ser social. Então, isso nos faz criticar o homeschooling, né? E, dentre outras anotações, a resistência dos professores, né, ela houve sim no início, porque era tudo muito novo, muito assustador. Nós nos deparamos, inclusive, agora quando a gente fala de gravar a aula para disponibilizar para os alunos, professores que questionem o uso da imagem. Eu não quero disponibilizar a minha imagem. E nós, direitos, sabemos que isso também traz um questionamento, né? Uma escola pública, eu prestei o concurso, eu fui contratada para trabalhar diante de uma situação. Agora eu tenho que gravar a aula e disponibilizar a minha imagem. As aulas do Centro de Mídias, elas ficam disponíveis no YouTube também. O professor, ele tem como gravar a aula e disponibilizar nesse Centro de Mídias, mas, em geral, o Centro de Mídias, ele foi criado, né, a princípio, ele fica em São Paulo, né, na Escola de Formação de Professores, todo o ambiente tecnológico. Então, no início, era só para os professores específicos que prestavam serviço para essa escola de formação, os professores específicos para trabalhar no Centro de Mídias. Hoje, qualquer professor do estado todo, ele consegue gravar uma aula e disponibilizar no Centro de Mídias. Então, tem aquele professor que vai se sentir orgulhoso, nossa, eu estou contribuindo, eu quero disponibilizar a minha aula, eu quero gravar e disponibilizar. Mas nós também temos o professor que vai questionar, não, eu não quero minha imagem exposta no aplicativo que está disponível para o aluno acessar, né? Então, ele questiona o uso da imagem. Um último ponto que eu quero relatar, que a gente evidenciou agora no retorno, foi a evasão escolar, principalmente dos alunos acima dos 16. E aí, juridicamente falando, nós temos a questão do aluno estagiário, né? A partir de que idade um adolescente ele pode ser inserido no mercado de trabalho, e a maioria deles vem sendo contratado como estagiário, 6 horas, e eles ganham um pouco a mais que meio salário. Aí, nossa, dá para prejudicar a escola por 600, 700 reais? Dá, gente, porque a pandemia, como já disse, ela trouxe a desigualdade, evidenciou a desigualdade social, como ela evidenciou a pobreza do nosso país. Então, nós temos muito pais de alunos, pais, mães, desempregados. Esses alunos que hoje deveriam estar no ensino médio, frequentando direitinho,
muitos estão com contrato de trabalho, ou das 7 às 2, das 8 às 2, ou da manhã até tarde, ou das 14 às 20 horas. Né? E isso a gente tem evidenciado por quê? Aí entra o problema do transporte público. Se ele sair às 12h35, que é o período que encerra a aula do ensino médio na escola pública, ele não consegue chegar no trabalho às 14, e aí ele corre o risco de perder o emprego. Por quê? Porque só tem ônibus X horário. Então, aí a gente traz outro problema social, interferindo na vida dos estudantes, que a intervenção do poder público também se faz necessário, né? Essa questão do transporte público. E agora a gente está trabalhando com o quê para tentar combater? A gente está se valendo do que a Lei de Diretrizes e Bases dispõe, que é a questão da compensação de ausências, porque durante a pandemia, se o aluno tinha X acessos, né, ou ele entregava determinados número de atividades, não foram contadas ausências. Então, muitos, durante a suspensão das aulas presenciais, estão com 100% de presença. Mas agora, com a obrigatoriedade do retorno presencial, corre o risco, às vezes, dele extrapolar os 25% de ausência que a legislação dá para ele, porque a legislação diz, para você ser promovido, além da avaliação, né, que é mensurada por nota de 0 a 10, né, de 1 a 10, você tem que ter 75% de presença nas aulas. E a gente já sabe que esses alunos do ensino médio que se evadiram, porque estão trabalhando, e aí a gente tem que fiscalizar também os contratos de trabalho, cabe ao diretor para ver se o aluno não está com contrato no mesmo horário que ele está matriculado, porque senão entra numa ilegalidade também. Mas o aluno, mesmo estando com contrato no horário de aula, ele trabalha das 14 às 20, considerando que ele tem 2 horas de transporte público, isso no interior, ele vai chegar em casa às 10 horas da noite. Um adolescente que tem necessidade de dormir mais, né? Já passamos por isso. Vocês acreditam que ele vai levantar no outro dia para ficar na escola das 7 horas da manhã até meio-dia, meio-dia e 35? Então, não, muitos faltam, porque aí eles ficam dormindo, né? Para repor energia para conseguir trabalhar no período da tarde novamente. Foram breves considerações, também relatando práticas, né? Vivências da escola pública. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. O texto base, ele traz muitos dados dos países, né, dos primeiros países, inclusive, que a pandemia afetou, né, vem falando de Portugal, Espanha, né, as políticas adotadas, que acabaram não se diferenciando muitas das adotadas na América do Sul e no Brasil. O que a gente tem de diferencial mesmo é a realidade socioeconômica do nosso país, que afetou também a educação além da pandemia, porque ao criar-se políticas públicas, né, na educação durante a pandemia, não é só pensando na educação, a gente teria que pensar também na intervenção socioeconômica do nosso país, que afetou bastante a educação básica, né? E eu posso dizer, alguém já comentou aqui no chat, que eu baixo o número de inscritos no Enem, é uma leitura minha, mas eu afirmo, ela afetou a educação básica e o acesso ao ensino superior, o que vai caracterizando essa desigualdade para o aluno da escola pública, né? São anos para a gente tentar recuperar. Só mais um item, senão não para de falar. Quando a gente pensa, eu trabalho agora, como eu já disse, com alunos de 6º anos, os professores falam, nossa, Silmara, tá um aluno assim, assim, aí eu sempre falo, gente, vamos refletir. Esse ano nós estamos com um aluno que não fez o 5º ano, que seria a série, o ano do ensino fundamental, que ele ia recuperar determinadas questões da alfabetização, concretizar outros aprendizagens em matemática. E vamos nos preparar. Em 2022, nós estaremos com um aluno que ficou 2 anos no ensino, né, à distância, e, de certa forma, o ensino emergencial mais distante, afastado da escola, e ele teve prejuízo no final dos anos iniciais, que concretiza a alfabetização. Enfim, eu vou fazendo esse raciocínio com meus professores, para que eles reflitam que nós tivemos o quê?
uma criança que teve o último ano da educação infantil prejudicado, que foi 2020, tivemos a criança do primeiro ano do ensino fundamental, e é super importante essa transição da educação infantil para o ensino fundamental, como é importante o início do ensino fundamental até o 5º ano, como é importante o final do 5º ano para a transição para o 6º ano, porque do 1º ao 5º eles têm uma professora que ministra o maior número das disciplinas, no 6º ano, quando eles começam a ter a professora de inglês, de história e geografia. Então, a gente vai seguir trabalhando com esse raciocínio, pensando, vamos pensar que a gente está trabalhando com a criança que ficou X anos, ou que sofreu o prejuízo, né, em tal série da aprendizagem dele, que foram os anos da pandemia. E torcendo para que 2022 a gente comece, assim, 100% presencial, e não vivamos, né, uma nova onda, uma nova fase da pandemia. Estaremos mais fortalecidos? Sim, já aprendemos muita coisa, mas não é o que desejamos para ninguém. Eu encerro a apresentação do nosso grupo, espero que tenhamos colaborado. Mais uma vez, agradeço a participação da professora Graziela, e eu passo a palavra para o nosso coordenador de grupo, o professor Marco Antônio. Bom, muito obrigado, Silmara, muito obrigado a todo o grupo, a professora Graziela de novo. É um tema super importante, de novo, né? Um tema que, como a gente vê nas outras nossas reuniões, é um tema que te puxa muito, né, Silmara? Então, eu acho que hoje era uma reunião para você brilhar, se assim a gente pode dizer, né? Mas, assim, era uma reunião que eu queria ouvir muito o que você tinha a falar. E você trouxe muito bem fundamentado, e você trouxe muito bem monitorada as meninas, né? E trouxe também a participação, que foi especialíssima e essencial, da professora Graziela também, para trazer para esse grupo, para trazer ao nosso grupo, né, toda essa participação e um fundamento para a nossa discussão. Eu vou encerrar o nosso debate e aí eu faço as minhas considerações também. Vou encerrar a gravação e aí a gente faz o nosso debate.